Senhor Deus, triuno, Criador de todas as coisas, a Ti toda honra e toda glória. A nossa celebração humilde, estamos aos Teus pés, no Teu santo templo, porque queremos entender o que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigada por todas as bênçãos. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui para ser instrumento do Divino Espírito Santo e falar da mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós nessa manhã de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada aí ao Sonoplast, que foi tão importante você. Eu tenho hiperfoco. Eu tenho problema com sons, com imagens sendo transmitidas quando eu falo. Mas eu senti que Deus usou o sonoplasta para colocar essa música suave na oração. Agora eu peço para que ele tire a música e vamos ouvir apenas a palavra de Deus. Hoje faremos uma reflexão sobre como Jesus lidou com a perseguição, com o desprezo, com a falta de acolhimento pelos lugares por onde passou quando esteve aqui na terra. Talvez dessa forma possamos também aprender a enfrentar esse mundo hostil, esse mundo violento, cheio de egoísmo, cheio de falta de amor uns para com os outros. Eu moro bem pertinho aqui da igreja do Recanto do Sol. Eu pertenço à igreja, eu sou membro da Igreja Adventista Central de Anápolis. Inclusive hoje a Igreja Central está de luto, porque perdemos um dos nossos pioneiros, um dos pioneiros da Igreja Adventista em Anápolis, o irmão João Batista. Quantos aqui conhecem o irmão João Batista? Nesse momento, exato momento, está sendo feito o culto fúnebre lá na Igreja Central com o corpo do irmão João Batista. E ao meio-dia ele será sepultado. Estamos em luto, mas eu tenho certeza, meu coração alegra, porque eu tenho certeza que em breve haveremos de nos encontrar na volta de Jesus. Como eu estava dizendo, eu moro bem pertinho, numa chácara aqui da Igreja do Recanto do Sol. Eu posso dizer que é um refúgio, um lugar de paz. Só que essa paz eu lutei muito para acontecer. Anos. Eu tive que lutar, até mesmo em embates judiciais, porque alguns vizinhos davam muito problema. Eles não entendiam o que é o respeito uns para com os outros, o que é o respeito à privacidade do outro. Mas tudo foi ajeitado e hoje vivemos em plena paz e alegria. Amém. Esse zelo para com a minha casa, para comigo mesmo, eu aprendi do meu pai, que morreu aos 90 anos, um homem verdadeiramente cristão, que ainda no leito de morte nos ensinava como relacionar-nos com as pessoas, sendo nós cristãos. Aprendi também muita coisa com a minha mãe. Com a minha mãe eu me lembro que eu aprendi que eu e a minha casa somos santuários de Deus. E que por isso nós devemos estar sempre em harmonia, organizados, em paz. Então hoje nós vamos ater-nos ao exemplo de Jesus quando esteve aqui na terra e enfrentou várias situações difíceis,
de relacionamento. Ao passo que lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E lá em Mateus 5, 44, Jesus diz também: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E Jesus continua orientando em relação ao relacionamento eficaz uns com os outros. Lá em Mateus 5, 41, Jesus diz: se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, ande 2. Ande 2 milhas com ele. Mesmo dando-nos esses exemplos de caridade, de amor ao próximo, de paciência, nós podemos ver Jesus lá no templo, empunhando um chicote, disposto, preparado a pôr ordem na casa do Pai. Lembram? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. João 2, versículo 15. É o evangelista falando sobre esse fato. Aliás, vamos começar a ler a partir do versículo 13. Eu acho mais interessante. Todos encontraram? Amém. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Versículo 15. Tendo feito um azorrague, quer dizer, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Jesus virou as mesas. Popularmente, nós podemos dizer: Jesus naquele dia virou a mesa. Parece contraditório, né, irmãos? Aquele Jesus que ensinava a paciência, a longanimidade, com esse Jesus que virou a mesa. Mas não é contraditório, não, irmãos. É sabedoria. Parece violento, mas não é violento, não. É a atitude de um servo de Deus, agindo em nome de Deus e sob sua orientação. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, depois de Jesus vencer as tentações de Satanás no deserto da Judéia, os irmãos sabem para onde Jesus foi? Sabem? Enfraquecido, abatido, com fome fisicamente. No entanto, sentindo-se preparado para realizar sua missão na terra e totalmente imbuído pelo poder do Espírito Santo, Jesus decidiu voltar para casa, Nazaré. Todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém e foi criado onde? Em Nazaré. Nazaré nem era uma cidade, era uma pequena aldeia, num vale.
obviamente rodeado por colinas e montanhas, habitada por mais ou menos 500 pessoas simples, pobres, agricultores, carpinteiros. Lembram? Jesus foi carpinteiro com seu pai, José. As casas em Nazaré eram muito simples. Algumas famílias até moravam encrostadas nas rochas, em pequenas grutas. E naquele dia, que era um sábado, Jesus chega, volta a Nazaré. Chegando naquele pequeno lugar, Jesus encaminha-se diretamente para a sinagoga, como era seu costume. E lá na sinagoga, alguém passou para Jesus o rolo do livro de Isaías. Jesus tinha no coração aquele dia um propósito importantíssimo de começar a preparar as pessoas para entenderem sua missão como Messias. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas fala desse relato. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. Podemos ler o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Irmãos, eu me ative aqui a um pequeno detalhe. A passagem diz que Jesus achou o lugar onde estava escrito. Se ele achou, é porque ele estava fazendo o quê? Procurando. Esse era o objetivo de Jesus, de ir diretamente naquela passagem que falava sobre o Messias. Então Jesus, achando o lugar que estava escrito, versículo 18, ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é uma passagem muito profunda, de vários aspectos, mas hoje nós vamos nos ater apenas ao aspecto do acolhimento. Como Jesus enfrentou a falta de acolhimento entre os seus. Jesus, terminando de ler essa passagem, ele fechou o livro. Então ele começou a ouvir um burburinho das pessoas. As pessoas começaram a ficar intrigadas, a conversarem, a cochicharem entre si. Muito provavelmente elas diziam: escuta aqui, mas esse moço aí é aquele menino que cresceu aí na poeira daqui da aldeia de Nazaré, o filho do Zé Carpinteiro, é ele? Ué, mas como assim? Esse menino que agora já parece que é um rapaz, falando que é o Messias, o nosso Messias, filho do carpinteiro? Não, esse negócio não está certo, não. E os ânimos começaram a esquentar, a alterar. E Jesus, percebendo isso, tomado de poder pelo Espírito de Deus, levantou a cabeça, e eu acredito que ele falou em alto e bom som. Lá no capítulo 21, desse mesmo versículo. Lá no versículo 21 desse mesmo capítulo. Lucas 4, versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele foi corajoso ou não foi, irmãos? Ele foi poderoso. Ele foi guiado por Deus. Ali ele estava confirmando que ele era sim o Messias. E ele não parou por aí, não. Percebendo que estava sendo mal recebido em sua própria casa,
Jesus citou 2 exemplos de 2 estrangeiros que confiaram no poder do seu Pai. Podemos ler aí mais à frente, podemos ler em nossa casa depois, que Jesus referiu-se à viúva de Serepta, lá de Sidom. Lembram? Aquela viúva que recebeu o profeta Elias em sua casa, deu-lhe comida, bebida e pouso. Então, uma viúva de Sidom, estrangeira, recebendo o profeta de Deus com tanto amor e carinho, nunca mais essa viúva passou necessidade enquanto viveu. Jesus também referiu-se a Naamã. Hoje nós ouvimos um louvor a respeito de Naamã, um oficial muito importante, estrangeiro, pois ele teve fé, foi até a casa do profeta Eliseu em busca de um milagre do Deus vivo, e recebeu esse milagre, foi curado da lepra. Irmão, você já foi hostilizado, desprezado, enquanto pregava sobre Jesus, enquanto representava Jesus em algum lugar, lá fora, ou no trabalho, ou no meio da sua família, ou até mesmo na sua igreja? Eu já fui hostilizado pregando sobre Jesus. Eu já fui desprezada cumprindo a tarefa que Deus me ordenou. O que fazer diante dessa situação? Como agir? Contextualizando o que Jesus disse para fazer em relação a toda e qualquer atitude tóxica e equivocada sobre aquele que desempenha o papel de representá-lo perante o mundo, nós podemos chegar a uma conclusão: não somos nada, não somos ninguém sem Jesus Cristo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Chegamos à conclusão, depois de tudo isso, de que onde terminam nossas forças, por causa da repulsa do próximo, por causa do desprezo, da decepção, onde terminam as nossas forças, é aí que começa o agir de Deus. Jesus, sabendo que seus discípulos enfrentariam desafios como esse, seriam desprezados, seu coração doeu, e como Pai terno e bondoso, ele falou palavras para aqueles discípulos, e ele sabia que essas palavras que ele falaria ali, naquele momento, aos seus discípulos, ecoariam para nós hoje, seus discípulos odiernos, seus discípulos atuais. E lá em Mateus 10, vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 10, capítulos 14 e 15, são palavras de Jesus aos seus discípulos. Ele disse assim, Mateus 10, versículos 14 e 15, Jesus disse: se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Palavras de Jesus a nós hoje. Depois dessas palavras de Jesus, é que nós podemos entender melhor
porque ele fazia tanta questão de nos orientar sobre relacionamentos. Como estamos agindo, queridos irmãos, como igreja, como indivíduos? Existe amor em nossas palavras, existe abraço em nossos encontros, existe humildade, esvaziamento de nós mesmos quando lidamos uns com os outros. Nunca nos esqueçamos das palavras que acabamos de ler, que Jesus disse: menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Agora, parafraseando Jesus, para aquele que escolheu não acolher. Pensemos a respeito, irmãos. É muito sério que, através do conviver diário com Jesus, possamos desenvolver em nosso coração o amor por todo e qualquer irmão que cruzar o nosso caminho, principalmente os que são da nossa casa. Essa é a minha oração para todos nós.